Colossenses capítulo 1, quem achou, diga amém. A partir do versículo 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência de Jesus. A excelência da obra de Jesus. A excelência de quem é Jesus. E a excelência do que Ele fez. A excelência da pessoa de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Ele é criado primeiro, ele é o princípio de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu. Pois nele, em Jesus, foi criado todas as coisas. Aonde? Primeiro foi criado aonde? E depois? Às vezes a gente quer começar errado. A gente quer começar as coisas pela terra. A gente quer começar casamento pela terra. A gente quer começar iniciar qualquer coisa pela terra. A gente quer iniciar qualquer situação pela terra. A gente quer começar pela terra. E a palavra de Deus diz para nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. E as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Quando você começa algo na tua vida que não tem Deus, a probabilidade disso dar certo é zero. Quando você começa algo que não tem Deus, para isso ter garantia de vitória é zero. Não tem garantia nenhuma. Quando você começa algo na tua vida que Deus não está nisso, pode ter certeza que é frustração. E talvez muitos de nós já tivemos essa experiência de começar algo sem a permissão ou sem a direção de Deus. Por isso que hoje o Senhor nos dá a revelação da sua essência, da sua pessoa. Por isso que hoje Deus se revela a nós. Por isso que hoje existe a revelação de Deus. E essa revelação é a palavra dele, que é o manual de vida, que é o conselho, que é a instrução para a vida de cada ser humano. E quando você age a sua vida longe do que está sendo instruído na palavra de Deus, para poder ter resultado é difícil. É difícil. Em João capítulo 15, no capítulo 15, a Bíblia vai dizer assim: que sem mim nada vós podeis fazer. Em João capítulo 15 vai relatar, vai declarar que sem ele nós não podemos nada. Sem ele a gente não conseguimos nada. Deus, quando resgata o povo dele do Egito, a primeira coisa que ele faz é permitir que o povo dele esteja em um deserto, num local onde não tem água, onde não tem alimento. Mas Deus quer dizer: no nada, comigo não vai faltar nada. Não sei se você me entendeu, mas Ele quer dizer que no nada, comigo não vai te faltar nada. Aos olhos humanos, olhando, parece que não tem jeito, não tem solução. Mas se você está com Deus, Deus vai surpreender. Deus, Ele quer ser glorificado e exaltado. Então quando diz o texto que pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. A palavra de Deus, ela é tão preciosa, ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, que ela nos dá razão, ela nos dá esperança, ela nos dá ânimo. A palavra de Deus, ela nos dá estrutura, ela nos dá base. A palavra de Deus, ela nos conforta. A palavra de Deus nos dá a resposta que nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Quando o texto vai relatar nesse verso lido que foi criado as coisas que foram visíveis e as invisíveis, está dizendo para mim, está dizendo para você que Deus já fez coisa na minha e na tua vida que nós podemos ver, e tem coisa que Ele já fez que nós não viu ainda.
há uns versículos na Bíblia que falam que os tesouros encobertos virão sobre ti e te alcançará. O Senhor, Ele quer nos honrar. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos alegrar. O Senhor quer nos trazer uma vida que nós venhamos poder dizer: Senhor, eu sou grato. Eu sou grato a Ti. Jesus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, tão poderoso, que quando nós vamos estudar, ou melhor, analisar a história de Jesus nessa vida, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele leva o povo para um lugar deserto. E quando Ele leva o povo para um lugar deserto, ali Ele pergunta, tendes alguma coisa para comer aí? O discípulo responde: Senhor, o que nós vamos dar de comer para essa multidão? Não tem nada aqui. E aqui nós estamos distantes. Aparece uma criança e diz: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Antes disso, Jesus olha para o discípulo e fala: dá a vocês de comer para essa multidão. Eles falam: Senhor, nós já acharemos tanto pães para alimentar esse povo grande. E aí aparece Jesus e fala: o que tendes para comer? Alguém relata: tem um garotinho, tem uma criança que está com 5 pães e 2 peixes. Jesus fala: traga aqui. E Jesus pega aquele pão e aquele peixe, levanta para o céu. A Bíblia vai dizer que Ele agradece: graças te dou, Pai. E quando volta, o cesto volta cheios. O que nós aprendemos com isso? Que o mundo sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito. E nós vivemos em um mundo que as pessoas não têm limite para nada. Quanto mais tem, mais querem. As pessoas não se satisfazem com nada. As pessoas, às vezes, elas acabam se rompendo, errando, pecando, falhando por causa da ambição, por causa da avareza. Que as pessoas, elas não acreditam nesse Deus que é provedor, nesse Deus que cuida, nesse Deus que apacenta, nesse Deus que cuida, nesse Deus que ampara o teu povo. Então, quando Jesus ele vem nos mostrando, a essência do Senhor. Ele vem mostrando o poder de Deus. Ele vem mostrando o cuidado de Deus. Ele vem mostrando o amparar de Deus na vida do teu povo. Quando ele chega na rede de Pedro, que não tem peixe, Pedro pesca, não pega nada. Jesus fala: agora lança a rede. Pedro fala: eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Jesus fala: lança de novo. E quando Pedro joga pela segunda vez, a Bíblia vai dizer que ali vem a rede cheia de peixe. Quando eu falo pela segunda, porque ele tinha trabalhado à noite, na primeira vez não pegou nada. E dessa segunda vez, ele já foi com Jesus. Quando você faz algo com Jesus, a garantia é 100%. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar: pastor, mas não está tendo nada, mas você tem Jesus, então vai dar certo. Pastor, não está acontecendo nada, mas Jesus está contigo, vai dar certo. Não se preocupa, se Jesus está no barco, a tempestade vai ter que passar. No versículo 17, Ele é antes de todas as coisas. Quem é antes de todas as coisas? Jesus. Ele é antes de quê? De todas as coisas. Ele é o primeiro, Ele é antes. No Apocalipse vai dizer que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas. Ele é primeiro. Ele não veio a partir de Maria. Não, Maria foi um instrumento, uma ferramenta que Deus usou para que Ele pudesse se encarnar, para que Ele pudesse se materializar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, Deus, a Bíblia diz que Ele andou entre os homens. E todos nós pudéssemos ver a sua pessoa em Cristo Jesus. Ele diz: eu e o Pai, nós somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós. Antes era só verbo, só palavra, só o Espírito. Mas olha como é que Ele é bom, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Para a gente ver o quanto Ele nos ama. Para a gente ver o quanto Ele quer estar conosco. O quanto Ele quer. Amado, meu amado, minha amada, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E Deus habitará com eles e eles com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, o desejo de Deus é habitar entre nós. O desejo de Deus é estar conosco.
Aí diz: Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Haverá um novo céu e uma nova terra. Ele vai fazer tudo novo, tudo novo. Não vai haver mais doença, não vai haver mais choro, não vai haver mais nada disso, porque as coisas se passaram. Já não vai existir mais. Princípio. E eis que tudo se faz novo. Hoje talvez não está fácil, hoje talvez tem luta, hoje talvez tem dor, hoje talvez você pague um preço, hoje talvez você tenha passado por uma luta, mas é necessário para que você alcance aquilo que Deus tem prometido na tua vida. Aleluia, Jesus. O que Deus tem preparado para nós é bem maior, é bem melhor. Aleluia, Jesus. Eu queria que você deixasse marcado aí esse texto e abrisse Romanos. Capítulo 8, Romanos 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 24. Do capítulo 8, do versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho e a redenção do nosso corpo. Por quê? Na esperança fomos salvos. Porque na esperança fomos o quê? Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Como você vai estar esperando o que você está vendo? Não tem como. Não, você espera o que você não vê. Não estou esperando o quê? Estou esperando chegar. Você está esperando o que você não está vendo. E a esperança, a gente aguardamos por aquilo que nós não está vendo. Você não viu ainda, mas você está aguardando. Aí continuando. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Diga glória a Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda o quê? Os corações, com a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, que é Ele que intercede pelo santo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos essa esperança. A obra de Cristo é excelência. A pessoa de Cristo é excelente. A pessoa de Cristo é excelente. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. Nesse corpo nós gememos, nesse corpo a gente passa por momentos de dor, de fraqueza. Se você falar, eu não sinto nada, não me incomoda nada, você está mentindo, porque nós sabemos que nesse mundo tem situações para nos afligir. Mas sabemos que em todas essas coisas nós somos mais que vencedor. Aí ele continua, lá embaixo agora, lá no versículo 34. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, a quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa doença? Essa solidão? O desemprego? A fome? Aqui tem alguns exemplos aqui no texto declarado. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, 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 aleluia. O que
que vai nos separar do amor de Cristo? Quem que vai nos separar desse amor de Cristo? Quem vai tirar esse amor de Cristo de nós? Ah, pastor, mas eu estou fazendo isso, é por amor a Cristo? Então você vai conseguir. Se você está na igreja por causa do pastor, se você está na igreja por causa da placa da igreja, se você está na igreja para se tornar uma pessoa que se esconde debaixo de uma religião ou debaixo de uma religiosidade, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você está por amor de Cristo, quem vai te separar desse amor? Ah, mas por que eu não estou mais fazendo isso? Por que eu não estou mais? Porque isso não me leva a lugar nenhum. Porque isso não se compara com o amor que eu tenho por Cristo. Ah, mas por que você parou de ser essa pessoa que antes era tão assim? Porque por amor a Cristo, depois que Cristo entrou na minha vida, eu não preciso de mais nada disso. O amor de Cristo é suficiente. E por amor a Ele, eu vou até o fim. Por amor a Ele. Aí para poder finalizar, no versículo 38 e 39, diz assim, ó, porque estou bem certo. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Nada. O apóstolo Paulo, a igreja, ela tinha essa visão. Por que eles eram mortos? Por que eles eram perseguidos? Por que as pessoas perseguiam a igreja? Por que as pessoas queriam barrar a igreja? Como havia ordem que nem foi dada para Saulo, para dizer, ó, prende todos que são desse caminho, prende todos que invocam o nome de Jesus. Por que o nome de Jesus gera perseguição, gera incômodo? Tem pessoas que depois que aceitou Jesus, parece que você cometeu foi um crime. Tem pessoas que nem falam mais contigo só porque você aceitou Jesus. Por que depois que você aceitou Jesus, parece que gerou algo tão coisa na tua vida, que parece que a situação vira oposto, te contraria, parece que as pessoas se afastam de você. As pessoas não te ligam. Por que o amor de Cristo gera tudo isso? A Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. É feito de novo, é restaurado. Voltando ao texto de Colossenses, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Digno de honra e de glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Digno. Aleluia, Jesus. Aí no versículo 18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para quem todas as coisas têm a primázia. O significado dessa primázia seria a prioridade. Primeiro. Porque aprove Deus que nele reside toda plenitude. Porque aprove Deus que nele reside toda a plenitude. As coisas em Cristo, elas se tornam plenas. Elas se tornam plenas. É por isso que você vê que muitas das vezes Jesus pega uma pessoa que outra hora era um traficante, matava, destruía vidas, e hoje ele é um servo de Deus que dá a vida por amor a Cristo. E muitas das vezes morre por amor a Cristo. Uma pessoa que antes não queria nada, estava debaixo de uma ponte, estava ali com um mendigo. Jesus vai lá, resgata, tira o crack, tira a cocaína, tira as drogas, liberta e faz hoje ser alguém de Deus. Tem um testemunho do pastor Juliano, muito conhecido entre os teólogos, que ele fala que ele era de uma facção. E quando ele encontrou a Jesus, ele jejuando dentro da penitenciária, dentro da grade, clamando, invocando o nome do Senhor, chegou ao conhecimento dos chefes da facção e falou: ele parou de comer, ele não está mais comendo, ele está naquele negócio de crente aí, de jejum. E ali foi aonde ele relata o testemunho dele na internet. Ele relata que ele saiu, entendeu, os chefes entenderam que ele queria realmente um compromisso com Deus, e a partir daquele dia ele passou a ser um servo de Deus. E hoje é um dos maiores pregadores aí entre os conhecidos aí. Então existem relatos de pessoas que saíram do zero, saíram do nada, para poder
ser um servo de Deus. Se tem alguém que pode transformar a nossa vida, que tem alguém que pode nos encher de amor, de paz e de alegria, esse alguém é o Senhor. Então, para que nele, não é no pastor, não é na igreja, para que aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Em Jesus eu posso curar, em Jesus a alegria, em Jesus a libertação, em Jesus há poder, em Jesus há transformação. Eu só posso ter vida se Jesus me conceder a vida. Por quê, pastor? Porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Digno de honra e de glória ao Senhor. Aleluia. No 2 Crônicas, capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Diz assim, ó. No capítulo 2 de Crônicas, versículo 11. Vai dizer: nele também foste circuncidados. A circuncisão era uma aliança que Deus designou aos filhos dele através de Abraão. Então era aliança, era uma demonstração de aliança que ele tinha com os filhos dele através de Abraão. Aí vai dizer que em Jesus, nele também foste circuncidado. Então a aliança que havia com Abraão, nós em Cristo Jesus podemos ter essa aliança. Por isso que nós somos chamados filhos de Abraão na fé em Jesus. Não por intermédio de mãos, o despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então você vê que o batismo ele demonstra essa figura de morte. Quando a gente se batiza, há uma figura de morrer também, porque Jesus ele morreu. E a Bíblia vai dizer que nós, através do batismo, também juntamente fomos sepultados com ele. Pelo batismo, quando você se batiza, você está dizendo: eu estou morrendo, e em Cristo eu estou ressuscitando. Aleluia, Jesus. Pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. O foco é o versículo 14, nós estamos chegando lá. O qual vós outros estava mortos pelas vossas o quê? Nós estávamos mortos pelo quê? Pelas vossas transgressão. O preço do pecado é o quê? O preço da transgressão é o quê? Então nós estávamos mortos. O diabo estava assim, ó, batendo palma. Pela vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos o quê? Delitos. Perdoando todos os nossos o quê? Delitos. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 13, que nós estamos lendo. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 13. Está dizendo que ele perdoou, está dizendo que ele pagou, está dizendo que Jesus nos deu vida, está dizendo que os pecados nos matou, que pelos pecados nós fomos mortos. O pecado gerou morte em nós. 2 Crônicas, perdão, 2 Colossenses, perdão, gente, eu estou totalmente, me perdão, Colossenses, eu falei várias vezes Crônicas, mas é Colossenses 2. Meu Deus do céu, você estava mais perto do que eu. Aleluia, Jesus. É para mostrar que o homem é falho e que Deus é santo, né? Então é para mostrar que o homem é falho e Deus não é falho, tá? Vamos lá, vamos voltar então. Eu não sei até onde eu estava indo nessa colocação, mas enfim, 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 13. O que está escrito aí? E vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Se não fosse Jesus, nós estávamos num beco sem saída. Meu Jesus amado, como Jesus é bom, né? Se não fosse Jesus, não tinha vida para nós. Mas Ele nos deu vida juntamente com Ele. Com Ele quem? Jesus. Amém? Até que ponto vocês estavam nessa ministração? Aqui no versículo 12. Vamos voltar ao 12, que eu não sei se eu li o 12 com vocês. Eu só falei, mas vocês estavam em outro, né? Por causa de um erro meu mesmo. Vamos lá. Tendo sido sepultado juntamente com Ele na onde? No batismo. Tendo sepultado juntamente com Ele no batismo, o qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, no qual ressuscitou dentre os mortos. Então
Então o batismo, ele gera isso. Ele faz com que você, aquela velha criatura, ela seja morta. Nasce uma nova através de Cristo Jesus. Que assim como Jesus morreu, ele também o quê? Ressuscitou. E nós também juntamente com ele ressuscitamos. No versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. A primeira coisa que Jesus faz através da morte dele é cancelar uma dívida. Quem é que podia pagar essa dívida? Quem é que podia pagar esse boleto aí? Não estava no SPC nem no Serasa. Ia chegar a cobrança. Então antes que chegasse, ele chegou na frente. Diga glória a Deus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos contava de ordenanças. Ordem, mandamento. O qual nos era o quê? Prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa que está assim, ele removeu a sua dívida, ele pagou a sua dívida. Ele pagou a nossa dívida. A morte de Jesus é para poder pagar. O sangue dele é para poder pagar essa dívida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O sangue de Jesus faz isso. Ele faz com que nós alcancemos essa plenitude por causa da morte dele. A morte dele nos traz essa plenitude, essa luz, essa paz, essa alegria. Por isso que fala que nele nós somos mais que vencedor. Sem ele somos mais que perdedor, mas com ele somos mais que vencedor. Aí fala, quem vai te separar desse amor? Porque a partir do momento que você entende o que é viver uma vida com Deus, você não quer saber de mais nada. Você quer viver com ele, quer se esforçar para estar com ele. No capítulo em Efésios também, aleluia, Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 7. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, Jesus, versículo 7. Que o seu sangue fomos comprados. Aleluia, Jesus. Versículo 7. Diz assim, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nele, pelo seu sangue, temos essa redenção. Fomos redimidos, fomos restaurados, fomos trazidos de volta para Deus. Através dele. O sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, não existia vida, não existia luz, não existia nada. É o sangue de Jesus que nos faz ter essa graça. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. No capítulo 5 agora de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 17. Ele vai dizer: por esta razão não vos torneis insensatos. Você sabe o que o insensato fez, né? A Bíblia diz que vai falar sobre o prudente e o insensato. As virgens prudentes foi aquela que ela manteve o quê? Ela manteve acesa as lamparinas e azeite, tinha óleo para poder ser de reserva. As insensatas foi aquela que deixou, só tinha azeite na lâmpada. Estava brilhando, até acabou o brilho, não tinha mais azeite de reserva. Aí vai dizer: por essa razão não vos torneis insensatos, mas o que? Procurai compreender qual é o que? A vontade do Senhor. Procurar compreender qual é a vontade. A igreja ela tem que ter esse estímulo de procurar a vontade do Senhor, de buscar o Senhor, de estar com o Senhor, de querer o Senhor. Porque muitas das vezes o que acontece? A pessoa fala assim: eu sou cristão, eu estou na igreja, eu vou participar ali da igreja, eu estou dentro da igreja. Muitas das vezes não sai da igreja e já volta para a vida de desagradar a Deus. Continua na mentira, continua na vida errada, porque não quer compreender qual que é a vontade do Senhor, não quer compreender, não quer prosseguir em conhecer o Senhor, não quer andar com o Senhor, não quer estar com o Senhor, não quer permanecer com o Senhor. E o desejo de Deus é que nós venhamos estar com Ele, é que nós venhamos se manter com Ele, que nós venhamos andar com Ele, que nós venhamos permanecer nele. Então nós temos que ter esse conhecimento, temos que ter essa vontade, temos que ter esse querer. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Voltando em Colossenses, aleluia, Jesus.
Aleluia, Senhor. Capítulo 1. Então nele nós temos essa plenitude. Nele reside toda a plenitude. Nele há plenitude. Pastor, é possível? É sim. Nele eu posso ter vida. Nele eu posso ter plenitude. Versículo 20. O qual, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. O qual vós, outros também, que em outra hora eram estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A igreja tem que ter essa visão, tem que ter esse foco, tem que ter essa direção, que nós vamos se apresentar diante dele. Um dia nós vamos estar diante dele e nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como é possível isso, pastor? Como é possível isso? Despojando de todo acúmulo de maldade, fazendo o que o Espírito de Deus nos leva a fazer. Aleluia, Jesus. Do capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. No capítulo 3, quem achou, diga amém. Diz assim, no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Aí o versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, idolatria. Que é a idolatria? Pois essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de quê? A ira de Deus vem sobre os filhos de quem? Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintas uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com seus feitos, e vós revistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Pode glorificar Jesus. Então em Cristo não há isso, não há distinção. Ainda tem pessoas que ficam fazendo essa divisão, essa separação. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu não sou eu não sou disso, eu não sou daquilo, eu sou cristão, não sei o quê. Em Cristo é em tudo, em todos. Não pode haver distinção, não pode haver separação. É um só povo. Jesus não veio separar o povo A, o povo B. Não, ele veio para todos. A Bíblia vai dizer que Deus amou o judeu de tal maneira que deu seu único filho? Não, a Bíblia vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então em Jesus nós temos essa plenitude. Diga glória a Deus. Então, para nós finalizar, em Colossenses 1, onde nós estamos ministrando e pegando essas referências, aí diz no versículo 3, fala sobre o alicerce agora, que é uma parte muito fundamental da vida cristã, que fala assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Aqui Paulo está levando uma carta específica, direcionada a uma igreja em Colossos, e ele vai declarar: se é que permaneceis, em Colossenses, capítulo 1, versículo 23, se é que permaneces na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste que foi preparado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Ministro. Diga glória a Deus. Essa é a visão do evangelho, essa é a visão do cristianismo, essa é a visão para a salvação. Como é que eu posso esperar algo que eu vejo? Não, eu espero que eu não veja. Eu tenho esperança da minha salvação. E por causa dela eu gemo, por causa dela eu sofro as perseguições, por causa dessa salvação eu enfrento tudo isso. E tudo isso eu faço por amor a Cristo. E quem que vai me separar desse amor? É a fome? Não. É a nudez? Não. É a espada? Não. Quem que vai nos separar do amor de Cristo? Mas às vezes o diabo ele faz qualquer situação para poder te tirar do caminho de Cristo. Qualquer besteira.
Aí fica igual, aí muitos colocam aquela mesma situação que ouviu lá com Esaú. Esaú, né? Trocar a sua bênção por um prato de quê? De lentilha. Igual, muitas das vezes você trocar aquilo que Deus preparou para você por alguma coisa que o diabo coloca diante de você. Por isso que quando você fala, eu sou um cristão, eu sou alguém que eu tô ali alicerçado no versículo 23. No capítulo 1, versículo 23. Eu estou alicerçado. Versículo 22 e 23. Eu estou alicerçado. Permaneceis alicerçados, firmes na vossa... Firmes, não vos deixando afastar da esperança. Não deixe com que alguém te afaste dessa esperança. Não se afaste dessa esperança. Essa esperança que é a nossa salvação. Por isso que a gente espera com grado, espera com alegria. Estamos firmes. Por quê? Porque o Senhor está conosco, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Amém, irmãos? Vamos deixar com que o Espírito do Senhor venha nos manter firmados na rocha. Por quê? Porque Ele que ora por nós, porque nós não sabemos nem como orar. A Bíblia vai dizer que Ele intercede pelos seus. Você acha que na vez que você está dizendo, pastor, eu não estou conseguindo orar, você acha que já não tem alguém intercedendo por você? Quando você está fraco, você acha que não tem alguém intercedendo por você? O Espírito Santo. Por isso que você tem que se despojar. Despojar de todo acúmulo de maldade, despojar de tudo aquilo que não te leva a lugar nenhum, despojar de tudo aquilo que não te edifica. Hoje é o momento de você dizer, eu preciso de despojar, eu preciso abrir mão dessas coisas que não me levam a lugar nenhum. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço por mim. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu queria que a igreja se colocasse de pé e abrisse no livro de... Agora é 2 Coríntios mesmo. Agora é 2 Coríntios. Aleluia, Jesus. No capítulo 6. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Grande é o nosso Senhor e Salvador. Grande é Ele. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 19, capítulo 6, versículo 19. Vamos toda a igreja pegar essa mensagem? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual não tendes parte de Deus? O qual tendes parte de Deus? E qual não sois de vós mesmos? O qual não é de vós? Fala para a pessoa que esse corpo não é seu. Administra bem que ele vai querer isso aí. O versículo próximo. O quê? Porque fostes o quê? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, você foi comprado. E não foi comprado com dólares ou euro, não. Você foi comprado com sangue. Agora glorifica a Deus com esse corpo. Que esse corpo seja uma ferramenta de Deus nessa terra. Não é de vós mesmo não. Por isso que Ele quer cuidar. Por isso que ele falou. Por isso que Ele fala para você cuidar. Por isso que Ele fala para que você venha viver.